Bem, caros amados, bem-vindos a mais uma reunião. Então, tenham as vossas Bíblias abertas, como sempre, eu os recomendo estarem com elas abertas. E continuaremos na primeira carta de João, Epístola de João, capítulo 3. Então, abram suas Bíblias. 1 de João, capítulo 3. E à medida que vocês vão lá ter, ao capítulo 3 da 1 de João, eu quero que reparem na palavra pecado, quando estivermos a ler o texto juntos, do versículo 4 a 10, ou a prática ou falta de prática da justiça. Então vejam a repetição do apóstolo João enquanto lemos o texto, reparando na palavra pecado ou na implicação de pecar ou não pecar, praticando justiça, ou deixando de praticar justiça. Então, 1 de João, capítulo 3, versículo 4 a 10. Isto é a palavra viva do nosso Senhor. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. Nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Oremos. Grande Pai, pedimos novamente, através do seu Espírito, nos guies, nos ilumines, para vermos Cristo, exaltarmos Cristo e vivermos para Cristo. E pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pecado, repararam? João está a falar-nos de pecado. Pecado, ou prática, a falta de prática da justiça, que é pecar, ou prática da justiça. E então, nestes textos, é fácil de encontrar o sujeito do que o apóstolo está a tentar nos transmitir. É que o pecado é sério. A seriedade do pecado, tal como intitulei esta mensagem. E pecado é uma palavra para alguns que não é mal percebida. Lembram-se da última semana quando falamos? É mal compreendida por muitos, até. E tentamos definir um pouco, até para nós que somos crentes, o que é o significado da palavra pecado. E lembram-se que eu usei até aquela ilustração que na sua mais compreensão básica, pecado significa falhar o alvo. Lembram-se que eu até disse com um arco e uma flecha, e nós falhamos o alvo, e o alvo era nós sermos, parecermos, refletirmos o nosso Deus Criador, que nos criou à sua imagem. Então, sempre que pecamos, falhamos o alvo, para que nós todos fomos criados. Não é verdade? Falhar o alvo. De representar o nosso Criador. Mas, como da última vez falámos, se perguntássemos à maioria das pessoas o que pensam que significa o que é pecado, haveria muitas definições ou ideias do que é pecado que não têm nada a ver com Deus. Não é? E até averiguamos certos aspectos e certas tendências que nós chamamos de pecado. Tal como comemos um bolo lá fora e às vezes as pessoas é um pecado comer este bolo. Usamos assim de maneira muito flipante, não é? Assim, sem qualquer significado grave. E então, o que é que resulta? É uma sociedade que tenta normalizar o pecado. Ou suavizar a sensibilidade do pecado. Não é tão mau como Deus nos diz, ou como a nossa consciência nos acusa. E então, redefinem o que é pecado. O mundo diz certas coisas, redefine o que é pecado. E lembram-se de algumas expressões que nós usamos, tu estavas até através do Zoom, mas lembram-se de algumas expressões que usamos em vez de mentira, dizemos eu estava a brincar, em vez de chamar raiva ou ódio, dizemos que perdemos a paciência, em vez de chamar adultério, dizemos que tal pessoa foi traída.
não é? Em vez de fornicação, nós dizemos é fazer amor. Se vem como é mais normal, mais suave, mais adoçado e não tão biblicamente definido. Então, normalizam e minimizam a seriedade do pecado. Mas, como vos disse da última vez, pior do que isso é quando nós, crentes, começamos a adotar certos comportamentos ou certas linguagens que não diferenciam do que o mundo diz que pecado é e falhamos como testemunhas, na realidade, não é? Com nossas vidas e comportamentos e atitudes. E essa é a ideia que está presente no que aconteceu com estes irmãos neste capítulo, nesta epístola, nesta carta, que frequentavam estas igrejas onde o apóstolo João escrevera. Eles também estavam, imaginem, numa igreja onde tinham mestres que os enganaram e os conduziam e levaram a viver vidas pecaminosas e até a duvidar da sua salvação. Porquê? Porque foram feitos ensinamentos que assaltavam a identidade de Jesus Cristo. Ensinamentos que davam libertinagem aos comportamentos e ódio até uns por os outros, na congregação. E então o apóstolo João, teve que tratar deste assunto, os danos colaterais feitos por eles, mas ao mesmo tempo confortar os crentes que lá ficaram com a verdade. E uma das verdades que vamos ler agora e aprender é sobre a seriedade do pecado. Vocês viram nestes falsos mestres e que alguns de vocês até estão a praticar. Então ele vai-os exortar muitas vezes ao amor, aos crentes, a andar na luz, a evitar e não praticar o pecado, mas ser justo tal como quem? Como Jesus é justo, não é? E então, em vez de promover vidas santas, hoje em dia as igrejas por vezes promovem o quê? Prosperidade, saúde, não é? Em vez de expor a palavra e dar a convicção que só vem através do Espírito, tentam fazer que as pessoas fiquem confortáveis numa sabedoria superficial, que é como se fosse aquelas... como é que é aquelas horóscopos? Está a perceber? Eu venho para a igreja e quero o meu horóscopo para a semana, para me fazer sentir melhor ou para me dar aquela força que eu preciso. Mas não. A palavra é afiada, penetra e transforma o ser, para que nós sejamos umas testemunhas para o mundo que está-nos a ver. Então, para nos conduzir a vidas mais santas, o apóstolo João, por extensão, não é? A nós também, nos deu razões para quais nós devemos levar o pecado mais a sério. Na semana passada aprendemos 3 delas. Antes de mais, o pecado é a rebelião contra Deus, versículo 4. Só para recapitular, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Certo? Pecado é o quê? Transgressão da lei. Então, uma razão por que devemos levar a sério o pecado é porque a transgressão da lei é rebelião contra Deus. Segunda razão, o pecado tornou a cruz necessária. É o que aprendemos da última vez. No versículo 5. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Foi então o nosso pecado que lhe tornou necessário ele cá vir e morrer. Não por si mesmo, mas por nós. Então vamos levar a sério o pecado. Porque o nosso pecado, tornou a cruz necessária. E em terceiro lugar aprendemos que o pecado impede-nos de o conhecer. Versículo 6. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Compreendem? E para saber mais sobre isto, vão ter que ver online no nosso website a mensagem da semana passada. Ok? Mas esta tarde vamos continuar nos versículos 7 a 10. E o propósito geral, vos relembro destas mensagens, é dar-nos razões para que nós sejamos mais sensíveis ao pecado. Está bem? Então nós temos de ser mais sensíveis ao pecado e desencorajados de praticá-lo. Compreendem? Então vamos aprender agora mais 4 razões que nos ajudarão a levar o pecado mais a sério. E já vou-vos dizer quais são as razões, está bem? Então, o pecado impede-nos de ser como Jesus, versículo 7. Pelo contrário, o pecado faz-nos comportar como o diabo, versículo 8. Porque o pecado é incompatível com os filhos de Deus, versículo 9. Mas o pecado é compatível com os filhos do diabo, versículo 10. Então, impede-nos de ser como Jesus, faz-nos mais parecer como o diabo. O pecado é incompatível com os filhos de Deus, mas é compatível com os filhos do diabo. Então,
primeira razão que nos deve levar a levar o pecado mais a sério é que o pecado impede-nos de sermos como Jesus. Versículo 7. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Quem é que é Ele é justo? Jesus. Compreendem? O pecado impede-nos de sermos como Jesus. E sabemos que há algo logo de importante que Ele está a tentar dizer quando Ele já começa a dizer, a usar uma expressão fraternal, filhinhos. Já sabe, vai falar de alguma coisa que vai ser difícil de ouvir. Quando já se começa a falar assim, eu assim também sou com os meus filhos, não é? Quando eu quero dizer alguma coisa árdua, eu digo, filho, ouve o pai, não é? E já se vê aqui o tom paternal, pastoral que ele tem pelas suas crianças, não são biológicas, crianças na fé. Ele quer assegurar-lhes disto. Isto é dito com amor. Isto é a implicação é que alguns deles estão a caminhar nestes pecados. Ele está a dizer, filhinhos, perceba uma coisa. Vocês não estão a ser como Jesus. Porque Ele é justo. E todo aquele que pratica a justiça é justo, tal como Ele é justo. Não nos deixem enganar. Reparem, há a possibilidade de alguém nos enganar. Alguém pode nos enganar. Pensas que é crente, mas não é. Ele está a dizer, não deixem, quer dizer, nós temos uma responsabilidade. Se Ele está a dar um comandamento, não deixem que os engane. Quer dizer que nós temos responsabilidade e habilidade de reconhecer, de não ser enganados. E algumas das questões que vamos ver hoje nos ajudarão. E aqui ele até diz simplesmente que alguém que vive um estilo de vida pecaminoso está enganado. Ou anda a enganar. Facilmente. Tal como falamos anteriormente no almoço, pelos teus frutos os conhecerás. Embora sejam de falsos mestres no contexto, pode-se aplicar a todos nós e a todos aqueles que professam ser crentes. Porquê? Porque não refletem o carácter de Jesus. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Então, se a pessoa diz, Ele é o Salvador da minha vida, mas também tem que ser o Senhor da tua vida. Não é verdade? E se proclamares ser cristão, seguirás Cristo e o imitarás. Não é? Se nós dizemos que temos uma adoração pelo nosso ídolo, Jesus Cristo, e queremos imitá-lo, o Cristiano Ronaldo não tem muitos ídolos, muitos fãs. Muita gente gosta de imitá-lo. Não é? Ele é venerado no mundo inteiro, globalmente, o Cristiano Ronaldo. Não é? É um ídolo. O aeroporto tem o nome dele. Agora, não é? O aeroporto Cristiano Ronaldo. Há uma estátua lá na frente, ao pé do Porto, que é feia. Desculpa. Ali ao pé do museu, não sabem? Tem uma estátua dele. Tem um mural com uma imagem desenhada ao pé do quartel dos bombeiros. Já repararam? Ali ao pé do quartel tem lá o desenho dele. Ele tem um museu com os seus troféus lá embaixo. Ele tem um hotel, o Cristiano Ronaldo, que é mesmo ao lado também. Os canais de televisão fazem grandes acordos para ver agora o Cristiano Ronaldo a jogar numa liga da Arábia Saudita, só mesmo por causa do Ronaldo. Eu lembro-me de até nem ver futebol. Mas se o Ronaldo jogava, tipo, quando Portugal joga, ou até quando ele estava noutras equipas, até Manchester United, e às vezes o Ronaldo não ia jogar e nem sequer via o jogo. Compreendes? Só para nos dar a entender que há pessoas que fazem tudo por ele. São apaixonadas por ele. Algumas fariam até coisas malucas para estar com ele. E ter a sua assinatura, até tocar nele. Há pessoas assim. Compreendem? Ele é a pessoa com mais seguidores no mundo. Para terem uma noção, só o Instagram, que é aquele aplicativo que vocês conhecem, quantos seguidores vocês acham que ele tem? Tenho aqui uma ideia. Uma ideia. Um número qualquer. Quantos? Está nos milhões. Já vos dou uma ideia. Quanto? 3, 4 milhões. Vamos, quem diz mais? O Cristiano Ronaldo, quantos milhões de seguidores tem? No Instagram, só no Instagram. Quantos? 500 mil?
Ok, estão prontos? Estão prontos? 671 milhões de seguidores. 671 milhões. Agora, para vos dar mais uma perspectiva, sabem quantas pessoas vivem em Portugal? 10 milhões. No Reino Unido, how many people live in the United Kingdom? 67 milhões, Reino Unido. Façam as contas, então. 10 mais 67. 77. França, 66 milhões. Alemanha, 84 milhões. Itália, 59 milhões. Agora, não vou continuar, mas só estes países, 280 milhões. 671 milhões. Então, só estes países, vocês estão a pensar bem na magnitude, que a influência que ele tem globalmente. Até o continente europeu, todo o continente europeu, incluindo Rússia, chega perto desses 700 milhões. Então, isso é muita gente. Para terem a ideia, são muitas pessoas a seguir um homem. Ele tem muita influência sobre as pessoas. Muitas pessoas fariam tudo para conhecê-lo. Muitos até têm inspiração para ser como ele. Crianças mudam suas vidas, suas dietas, seus cortes de cabelo, suas celebrações, por causa de um homem que adoram e celebram tanto. As suas fintas, não é? Também copiam. E nós, o nosso Cristo, também não é o nosso ídolo. Não faríamos mais esforço para sermos como ele? Um pouco, não pedir muito, não é? Se nós, pessoas que são incrédulas, conseguem fazer isso por um ser humano, nós conseguimos fazer isso por Cristo. Não me interpretem mal também, porque eu expliquei isto na última mensagem. Não estamos a falar da ausência do pecado. Compreendem? Não estou a falar disso. Mas uma vida marcada pelo pecado não se deve ser a nossa vida, que não imita o nosso ídolo. Compreendem? Como o versículo 6 menciona, quem continua a pecar não conhece Jesus. Nem ninguém que pratica o pecado conhece Jesus. Então, ninguém cuja vida seja marcada por pecado habitual conhece Jesus. Ok? Agora, nos é dito que podemos ser enganados, como eu disse. Então, existem pessoas que nos podem enganar. Falam, oram, aparentam ser crentes, mas não são. Então, o verdadeiro conhecimento produzirá frutos genuínos, justiça ou piedade. Uma vida marcada pela justiça, à semelhança de Cristo. Ok. Uma das definições bíblicas de justiça, esta palavra justiça, porque muitas pessoas, ao ouvir justiça, podem pensar em outras coisas, não é? Em outros tipos de palavras, de significados. Mas aqui no versículo 7, num léxico grego, é o ato de fazer o que está de acordo com os padrões de Deus. Então, é tudo em relação a Deus, segundo os padrões de Deus. Então, todos os valores, moralidades, todos os atos, com a referência, o ponto de referência ser Deus. Então, como exemplo, não mentir, não porque mentir é errado, mas porque Deus não é mentiroso. Compreendem? E estes valores e padrões vão contra os padrões do mundo. Compreendem? O mundo expulsa de Deus quando eles definem o pecado ou a justiça. E então, imaginem então, podem imaginar, porque praticar a justiça e imitar Cristo, o que vai fazer? Fará com que o mundo vos odeie. Compreendem? Porque é um padrão que é sobrenatural, não é o que o mundo nos ensina e nos valoriza. É por isso, reparem no versículo 13 do capítulo 3. Versículo 13. O que é que nos diz? Meus irmãos, o quê? Pois, claro, não se admirem. Porque se nós estamos a praticar justiça, piedade e imitar Jesus Cristo, o mundo vai-vos odiar. Certeza absoluta. É uma certeza. Quer dizer que se o mundo te ama, alguma coisa está mal. Compreendem? Se vocês estão a praticar a justiça, vocês vão estar em situações que as pessoas vão sentir na consciência que deveriam fazer certas coisas, dizer certas coisas, mas não fazem porque está a vossa presença lá. Compreendem? Não vão causar blasfémia porque a senhora está lá. Eles sabem. Ai, não vou falar assim. Até pessoas falam, às vezes dizem uma coisa que não devem, não é? E dizem, peço desculpa, porque sabem que eu não falo desta maneira.
ou eu não vejo estas coisas. E é essa a causa que tem, esse o efeito que tem neste mundo. Porque Cristo é o nosso modelo, o nosso ídolo de justiça, não o mundo. E Mateus 5, versículo 10, Jesus disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E Pedro, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 14, escreveu: mesmo que venha a sofrer, porque praticam a justiça, qualificação, vocês serão felizes. Ok? E o apóstolo Paulo até escreveu aos crentes, em Romanos capítulo 6, versículo 13, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Okay? Os nossos corpos são instrumentos usados por Deus para a justiça. Então, se quisermos ser mais como Cristo, temos de levar um bocado mais a sério. Okay? Porque o versículo 7, aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Agora, no próximo versículo, continuaremos, no versículo 8, notamos um contraste entre aqueles que praticam a justiça e refletem o justo, Jesus, e aqueles que praticam o pecado e refletem quem? O diabo. Viram o contraste? Conseguem ver? Então, segunda razão, devemos levar o pecado a sério, não só porque nos impede de ser como Jesus, mas devemos levar o pecado a sério porque ao pecarmos estamos mais a comportarmos como o diabo. Compreendem? Versículo 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Já estão a perceber porque é que ele disse filhinhos? Já começa a doer até a nós próprios, não é? Quer dizer que eu sempre que peco estou-me a comportar como o diabo? Não pode ser. Pode ser. Incluindo-me a mim próprio. São palavras duras do apóstolo. Porque ele indica a origem diabólica do pecado, que não provém de Deus, nem de Cristo. Compreendem? Já ouviram a expressão, quando descrevemos uma criança que é mal comportada, ele tem o diabo no corpo, não é? Mas porquê que dizemos isso? Porque a pessoa é descontrolada, não é? Faz coisas más, é horroroso. Então, até no carnaval vemos pessoas vestidas de diabo, não é? Eles sabem que há alguma coisa de mal, que produz esta rebeldia, não é? Contra alguma coisa. Mesmo pessoas que não sabem da Bíblia, sabem que ele praticamente é a ilustração do que é mal, pecado. É tipo isto que o apóstolo Paulo está a insinuar. Qualquer pessoa que vive em pecado habitual, ou marcada por este tipo de vida, está-se a comportar como o diabo. E o que é que nos diz? Agora, falem comigo também um pouco. Como é que é o carácter do diabo? Segundo a palavra. Que coisas são-nos ditas acerca do comportamento dele? Títulos que lhe são dados? Para nos dar mais sensitividade a coisas que talvez nós podemos praticar, que ele já demonstrou nas Sagradas Escrituras. Digam-me que certos títulos, que certos caracteres nos são ditos aqui nas palavras acerca do diabo. Ele é o quê? O pai da mentira. Pai da mentira. Astuto. Assassino. Que mais? Mentiroso. Enganador. Tentador. Maligno. Adversário. Inimigo. Destruidor. Orgulhoso. Serpente. Um grande dragão. Um leão que ruge. Procura devorar. E aquela? E aquela? E um que finge ser um anjo de luz. Fingido. Estão a ver estes comportamentos que nós também? Egoísmo, orgulho, fingir, acusar, inveja, ódio, querer ver as coisas destruídas, um mal da outra pessoa, nós regozijamos, não é? E nós agora sabemos, realmente, eu já fiz estas coisas e ele é quem eu estou a imitar. Este tipo de comportamento reflete o diabo. E sabem, até o pastor Jason, esta manhã, leu o versículo
que eu vou ler agora, de Isaías, que ele já era orgulhoso antes do pecado existir. Sabem disso? Em Isaías capítulo 14, versículo 12 a 14, nos diz assim, falando do rei Tiro no contexto, mas refletindo já no Satanás. Isaías 14, versículo 12 a 14, eu leio. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo, como Deus. Viram a arrogância? Ele enganou a Eva e o Adão a imitá-lo na rebelião com Deus. Depois disto, não é? Ele pôs dúvida na cabeça da Eva e do Adão, a imitá-lo, a refletirem o que ele estava a ensinar e a cair na tentação. Não foi? E levou à separação de Deus, à inimizade entre os descendentes da mulher, lembram-se? E os descendentes da serpente. E sabem, ele não parou por ali. O diabo, como estava a dizer a irmã, está sempre ocupado. Está ocupado desde o início. A sua atividade é constante. Constante. Ele tem andado à espreita como um leão, rugindo à procura de alguém para devorar. Os casamentos, relações, famílias, filhos contra os pais, trabalho. Ele está a atacar. Lembram-se o que é que ele fez com o apóstolo Pedro? Que Jesus disse, o diabo ou Satanás pediu para te peneirar ou cirandar, mas eu orei por ti. Lembram-se? E o que aconteceu com Judas? Satanás, o que entrou no Judas? Não se lembram-se na traição? Ananias e Safira, lembram-se? Lembram-se? Encheu o coração de Ananias para pecado contra o Espírito Santo. Ele até enviou um mensageiro para perseguir o apóstolo Paulo. Lembram-se também? Ele está ativo. Ele está ativo. Desde o início. Tem-se travado uma batalha espiritual entre o reino de Deus e o reino do diabo. Na humanidade. Mas nos diz que Cristo apareceu. Não só para tirar os nossos pecados, versículo 5 do capítulo 3, mas também para o quê? Destruir a obra do diabo. Então não estamos sem esperança. Certo? Como? Através do seu ministério, do seu sacrifício e ressurreição. Jesus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Colossenses, capítulo 1, versículo 3 e 14. Romanos 6, versículo 6 e 7. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Compreendem? Ele quebrou o jugo, as correntes que tínhamos. Esta palavra destruir no versículo 8, que ele veio destruir, é traduzida em diferentes contextos como desamarrar, libertar, desmembrar, descartar, demolir, anular, quebrar. Então, sem Cristo, nós somos escravos, acorrentados ao pecado. Vivemos para o diabo. Somos filhos. Por exemplo, se não fores salvo, uma ovelha perdida, não é? Filho do diabo. És acorrentado ao pecado, és cego. Cego. Até que Deus te abra os olhos. Estás acorrentado até que Ele te liberte. Ele até nos disse, em João capítulo 8, versículo 34 e 36, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, e agora? Se o filho os libertar, vocês, de fato, serão livres. Ele derrotou. Compreende? Na cruz. Temos agora um que nos justifica perante Deus e nos ajuda. Não estamos mais sem capacidade de lutar contra este pecado. E veremos porquê no próximo versículo.
Mas a ideia é que o pecado, com todas as más obras do diabo, foi privado da sua força e controle em nós, depois de salvos. Compreendem? Nós fomos libertados das amarras do pecado, da morte e do domínio de Satanás e adotados na família de Deus, não do diabo. Lembram-se o que Jesus disse aos falsos religiosos, aos religiosos que se opunham a eles? Vocês pertenciam ao pai de vocês, o diabo. Lembram-se? E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. E nesta carta haveriam pessoas desta maneira. Falsos mestres, que estavam a honrar o pai deles. Todos os incrédulos estão sob a influência diabólica de Satanás. Compreendem? Todos os incrédulos estão sob a influência diabólica de Satanás. E as suas vidas pecaminosas vão refletir isso. Por isso, amados, não nos entreguemos ao que Jesus veio para destruir, que é o pecado e a escravidão do pecado. Compreendem? Porque agora somos libertos. Um comentador nos diz o seguinte sobre este versículo. Se então todo o propósito da primeira aparição de Cristo foi remover os pecados e desfazer as obras do diabo, os cristãos não devem comprometer-se nem com o pecado nem com o diabo, ou acabarão por lutar contra Cristo. O primeiro passo para a santidade é reconhecer a seriedade do pecado, tanto na sua essência como na sua origem diabólica. O segundo passo é ver a sua absoluta incompatibilidade com Cristo, na sua pessoa, sem pecado e na sua obra salvadora. Termino de citar. Então, se nós temos o nosso Pai Celestial, então quer dizer que nascemos de novo. Temos o seu Espírito Santo que nos ajudará a viver para Deus, o que nos leva à próxima razão. Porque devemos levar o pecado a sério. Devemos levar o pecado a sério porque o pecado é incompatível com os filhos de Deus. Versículo 9. E porquê? Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Porque, lembram-se, a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. É incompatível com aqueles que nasceram, dizem ter nascido de novo. Pecado é incompatível. Uma vida constante de pecado habitual é incompatível. Porquê? Porque tem a semente de Deus em nós. E sabem, muita tinta foi derramada acerca desta expressão, da semente. O que quer dizer com isto? Livros foram escritos, artigos, porque tem duas razões principalmente. Uma delas é a forma como algumas traduções em outras línguas estrangeiras traduzem este texto, que acabamos de ler do versículo 9. Por exemplo, algumas dizem que quem nasce de Deus não comete pecado. Compreendem? Fica um pouco estranho. E também no final deste versículo traduz: quem nasce de Deus não pode pecar. Já começa a dar umas heresias que já ouviram falar de perfeccionismo. Aquele que pensa que não peca. Compreende? Perfeccionismo. Até tem uma ilustração do Charles Spurgeon. Já ouviram falar do Charles Spurgeon? Charles Spurgeon é um puritano, um pregador, o príncipe dos pregadores. Muito bom. E ele explica uma ilustração de um evento, eu suponho que seja verdade que aconteceu, e nos diz assim, um sermão, ele diz isto: já alguma vez viu um homem perfeito? Eu vi uma vez. Ele procurou-me e queria que eu fosse visitar, pois, segundo ele, eu obteria grande instrução se o fizesse. Eu disse: não devido disso, mas não gostaria de ir à sua casa. Acho que dificilmente conseguiria entrar no seu quarto. Como assim? Bem, suponho que a sua casa esteja tão cheia de anjos que não haveria lugar para mim. Ele não gostou disso. Então, atirei mais uma ou duas piadas, ao que ele entrou numa fúria perfeita. Bem, amigo, disse-lhe eu, afinal de contas, acho que sou tão perfeito como o senhor. Os homens perfeitos zangam-se. Ele negou estar zangado, continua a citar, embora a sua face tornou-se um certo encarnado, que é muito comum com pessoas que estão zangadas. De qualquer modo, penso que lhe estraguei a perfeição, pois ele foi para casa, evidentemente, menos satisfeito consigo.
pare de semear. Percebem? Às vezes é o orgulho que cega a pessoa. É o orgulho. O orgulho cega. E pensam que são cristãos. Já encontraram cristãos exemplares. Piedosos. Cristãos, mas é o orgulho. Mas também há aquele outro lado extremo, que há a complacência espiritual. Compreendem? Como se dizer, epá, toda a gente peca também. Eu posso fazer isto, ver aquilo, ir ali. Pá, toda a gente peca, ninguém é perfeito. Também podemos ir para o outro extremo. Estarmos com complacência, até é uma palavra, não é? Com o pecado. E a outra razão, por qual muita tinta foi derramada por esta palavra semente, é porque no grego a palavra é sperma. O que parece? É esperma. É de onde vem a nossa palavra, esperma. E esta palavra é traduzida de forma diferente em diferentes contextos, como descendentes ou sementes de plantas. Plantas uma semente que vai produzir consoante a sua natureza, não é? E quando consideramos o contexto desta carta, descobrimos uma linguagem que ecoa o que é dito, que também permanece em nós, para termos um pouco mais de sabor. Semelhante a esta ideia da semente mencionada aqui. Reparem comigo no capítulo 2, no 1 João, capítulo 2, versículo 14. Para nos dar mais uma ideia do que permanece em nós, que também ecoa esta ideia da semente em nós. Reparem no fim do versículo 14 do capítulo 2, diz-nos: jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês o quê? A palavra de Deus permanece. Ok? Então a palavra permanece dentro de nós. Venceram o maligno, nos diz ele. Também repara no versículo 24 do capítulo 2. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde do princípio permaneça em vocês. Vem? Portanto, a palavra de Deus permanece em nós, o Evangelho permanece em nós. E reparem no versículo 27, também do capítulo 2. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vós. É uma referência ao Espírito Santo que permanece em nós. Que é clara que até no capítulo 3, versículo 24, por favor, virem lá. Capítulo 3, versículo 24. Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós. Como? Então, pronto, temos uma clarificação. É o Espírito de Deus que nos ajuda a permanecer nele e a ver vidas justas. E a palavra de Deus também permanece em nós. O Evangelho, o que ouvimos desde o princípio, permanece em nós. E qual é o fruto do Espírito? Vamos lá ver se conseguimos. São 8. Quais são os efeitos do fruto do Espírito? Não é? É como uma laranja, quando cortada a meio, tem aqueles segmentos. Então, o fruto tem 8 segmentos. Vamos lembrar entre nós. Amor, alegria, diga. Bondade, mansidade, benignidade, domínio próprio. Mais 2. Paz. Já disseram alegria? Fidelidade. Fidelidade, ok? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9. Pensava que eram 8. São 9. Sabe o que é paciência? Não tenho nem sequer nas minhas notas. É ter um rastilho enorme. Sabes uma bomba antes de explodir? Tem aquele rastilho. Sim. Ter paciência é ter um rastilho enorme, longo, antes de explodir. Pois, quem não tem paciência não tem domínio próprio, porque tu queres uma coisa e não estás disposto a esperar por ela. E queres que a tua vontade seja feita no tempo que queres, quando queres, por quem queres. E Deus é o único que vai dar as coisas que tu necessitas, não aquelas que tu queres. Não é? Mas sabem que mais, amados? Acredito que olhar para o fruto do Espírito, que são contrários aos desejos da natureza, em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 26, nos ajudará a identificar o que é compatível com alguém que afirma ter nascido de novo. Ok? Porque temos o Espírito Santo e temos o fruto do Espírito Santo.
E sabem, o apóstolo Paulo também lutou constantemente. Ele até disse, as coisas que eu quero fazer não faço. Ai de mim, não é? Há aquela lei em mim que batalha. Eu desejo fazer algo, mas não acabo por não fazer. Então, nós vamos batalhar, mas é um sinal que o Espírito de Deus está no vosso ser, se tem uma preocupação em praticar a justiça. Compreende? Mas então, agora mais praticamente, como levamos a luta contra o pecado a sério? Há um princípio bíblico que eu quero que vocês cultivem. Um princípio de revestimento, reposição, de tirar e pôr certos comportamentos, tal como uma roupa. Você põe uma roupa, tira outra roupa. Compreende? Em Efésios 4, por favor, virem comigo para Efésios 4. Sim, Efésios 4, versículo 22. Comecemos aí. Para mais praticamente nos ajudar a cultivar vidas de santidade, porque uma coisa é nós dizermos o que está de mal, mas depois se não dermos solução e ajuda, não nos faz nada. Toda a gente sabe dizer o que é errado, mas é a ajuda que nós precisamos. E nos dá o apóstolo Paulo, Efésios 4, uns princípios que eu penso que são bons. Portanto, Efésios 4, versículo 22, começando ali, o apóstolo Paulo escreveu à igreja: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestirem-se do novo homem. Para que propósito? Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Ok? Então ele tem um princípio aqui. Vocês, antes de serem convertidos, eram este velho pessoa que foi redimida, morta, e agora tem que vestir a nova pessoa em santidade e na verdade. Está bem. Agora o apóstolo nos dá dois exemplos práticos. Aliás, tem três, mas refiro-me a dois aqui. Versículo 25, que é o próximo versículo. Portanto, sabendo isto, não é? Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Então, quando é que o mentiroso deixa de ser mentiroso? Não é quando deixar de mentir ou parar de mentir. Ele diz, quando começar a dizer a verdade. Verem a diferença? Cultivar o oposto. Então, cultiva o hábito oposto e piedoso. O mundo diz, para de mentir. Se eu te apanho a mentir, a Bíblia diz o contrário. Tens de começar a dizer a verdade. Reparem, versículo 28. Outro exemplo. O que furtava, ou roubar, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Então, quando é que o ladrão para de ser ladrão? Quando parar de roubar? Não. O que é que ele nos diz? Quando começar a dar. Compreendem a diferença? É cultivar o oposto daquilo que nós praticamos. Então, ladrão, as nossas ações partem sempre do nosso coração, dos nossos desejos, das nossas motivações e atitudes. Então, cultivando o oposto é a prática da justiça. É assim que praticamos e cultivamos. É sempre o oposto. Compreendem? A ideia é com a habilitação do Espírito Santo e com a palavra de Deus. Lembrem-se que Ele nos disse que é através da verdade, não é? No versículo 24, provenientes da verdade. Então, através da palavra de Deus, que o Timóteo nos diz, o apóstolo diz ao Timóteo. Não é? As Sagradas Escrituras são o quê? Úteis para o ensino, repreensão, correção e para a instrução na justiça. Dentro das palavras. Cultivamos o oposto daquilo em que lutamos, porque, versículo 9, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Então, devemos levar o pecado a sério, porque é incompatível com os filhos de Deus. Mas, finalmente, já chegamos ao final, versículo 10, devemos levar o pecado a sério, porque, na realidade, é incompatível, não é antes com os filhos de Deus, mas é só compatível com quem? Com os filhos do diabo. O pecado é só compatível. Uma vida de pecado é só compatível com os filhos do diabo. Versículo 10. E ele nos diz, desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Tampouco quem não ama seu irmão.
Este praticamente resume tudo o que foi dito a partir do versículo 4. Isto tudo que eu vos dei a dizer, isto é o resultado. É assim que nós vamos identificar um crente genuíno de um incrédulo. A sua vida. Praticamente falando. Ok, irmãos? É um tipo de resolução, final de contas, que ele nos dá aqui. Ele está-nos a dizer que só existem 2 tipos de filhos neste mundo. Os filhos do diabo e os filhos de Deus. Ninguém pode pertencer a ambas as famílias ao mesmo tempo. Então, se te comportares como um filho do diabo, és do diabo. Não és de Deus, não nascestes de Deus. E agora, neste verso, notamos 2 características que ajudam a distinguir o filho do diabo e o filho de Deus. Um falso crente de um crente genuíno. Primeiro, como é que podemos distinguir? Qual é uma das características? Como tivemos já a aprender, quem não pratica a justiça está uma vida marcada pelo pecado habitual, pela inteligência, contradiz a afirmação de conhecer Deus. Facilmente falando. Mas esta é específica agora que ele nos diz, que nos dá mais luz a sentir o que realmente mede a nossa justiça. Ele diz, quem não ama o seu irmão. É interessante, não é? O amor pelos crentes em Cristo é característico de uma vida justa. Já repararam? Alguém que não pode amar Deus, alguém não pode amar Deus e odiar o seu irmão e irmão ao mesmo tempo. Compreendem? Até Jesus disse, não disse? Todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Digam-me, quem achas que vai mais amar a igreja do que o irmão ou a irmã? Acham que um incrédulo vai amar a igreja mais do que nós? Não. Não. Só os crentes que fazemos parte da família de Deus é que vão poder se amar e demonstrar amor uns pelos outros. Não podemos amar Deus sem amar o seu povo, amados. Não podemos amar o seu povo sem primeiro amar a Deus. Uma vida justa e o amor pelos irmãos é uma característica de um filho de Deus. É o que o apóstolo João está a dizer. E ele acrescenta esta segunda declaração, quem não ama seu irmão, como uma interpretação da primeira, que é, estou a ver, a maneira como vocês agem na família de Deus, dá para ver se vocês são crentes ou não. Porque o pulso espiritual do crente é medido na maneira como ele ou ela trata os filhos de Deus. Porque vocês podem fingir para o mundo que está lá fora. Ok? Mas nós, se soubermos a palavra bem, sabemos identificar e discernir, a não ser que seja um bom ator, não é? Que também nos podem enganar. Mas quando estamos mais pegados à verdade, conseguimos distinguir. E acham que algum pai ou mãe teria prazer em ver os seus filhos a se comportarem mal uns com os outros? A disputarem, a não se ajudarem, não quererem servir, não quererem estar na mesa de jantar juntos? Então pensem na igreja e nós, como filhos de Deus, quando Ele nos vê a disputarem e não querem estar connosco. Compreendem? A ausência do amor ou indiferença ao povo de Deus é uma forma de ódio. Compreendem? O crente genuíno não serve a Cristo em isolação. Temos responsabilidade para amarmos uns aos outros e temos que cultivar e encorajar a prática da justiça entre nós. Ok? Ele vai falar muito nesta carta sobre amor uns pelos outros, que é uma prova que andamos na luz. Mas para concluir, vou falar de um outro homem bem usado por Deus, um avivamento na Inglaterra, chamado Jonathan Edwards. Causou um grande avivamento, que até os ingleses dizem que é o grande despertar. Isto era uma pessoa bem piedosa e usada grandemente por Deus. Ele foi um teólogo e pregador americano durante o século XVIII. Ele foi um instrumento de Deus para o grande avivamento, onde milhares de pessoas foram convertidas ao ouvir as suas pregações. E ele tinha 70 resoluções, sabes? Resoluções, tipo, ele pensou, isto é o que vai ser o meu objetivo da minha vida. 70 resoluções. Vou resolver fazer isto na minha vida. E algumas dessas resoluções, até podem encontrar todas elas publicadas online, se procurarem. Mas eu vou ler algumas. E isto era para o seu crescimento espiritual. Ok? É para ele próprio. Resolvido. Decidi que farei tudo o que achar que seja mais para a glória de Deus. Decidi viver com toda a minha força enquanto eu viver. Decidi nunca fazer nada
o que deveria ter medo de fazer se fosse a última hora da minha vida. Decidi esforçar-me ao máximo todas as semanas para ser elevado na religião e é um exercício da graça mais elevado do que na semana anterior. E para terminar, eu vou ler uma transcrição de uma palestra acerca deste homem feito por um teólogo. Acerca de uma resolução que ele disse. Ele disse, passo a citar: tenho a certeza que queres glorificar Deus. Não estarias aqui hoje se não fosses alguém que desejasse glorificar Deus nas suas vidas. Ele cita o 1 Coríntios 10:31, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Mas a resolução, nos diz ele, 63, de Edwards, é uma resolução chocante, inacreditável. Isto é o que diz. Pela suposição de que nunca houve apenas um indivíduo no mundo, em qualquer momento, que fosse propriamente um cristão completo em todos os aspectos, com o cristianismo sempre a brilhar no seu verdadeiro brilho e parecendo excelente e belo, decidido a agir exatamente como eu faria se me esforçasse com todas as minhas forças para se tornar esse que viveria no meu tempo. Ele agora simplifica. Sabes o que o Edwards está a dizer? Ele diz, quero que pensem nisto. Só pode haver na Terra, em qualquer momento, o cristão mais forte vive no planeta. E Edwards disse, o objetivo da minha vida é ser esse cristão. E ele continua a dizer, alguém pode dizer, bem, isso é um pouco arrogante. E ele diz, está bem, então vai ser o pior cristão da tua geração. Compreendem? Achas que isso glorificaria Deus? Ele continua a dizer. Cada um de nós deveria dizer, Deus, eu quero ser aquela da minha geração, naquela altura em que o cristianismo brilha plenamente, com todo o seu brilho, e irradiar na minha vida para glorificar Deus. E sabem que idade o Edwards disse isto? 18, 19 anos. Parte de citar. Ele levava o pecado a sério. E Deus usou grandemente. Mas nós também temos que levar o pecado a sério, porque o pecado impede-nos de ser como Jesus. Na verdade, o pecado faz-nos com que comportemos como o diabo. Porque o pecado é incompatível com os filhos de Deus, mas o pecado é compatível com os filhos do diabo. Amados, que a palavra de Deus esta tarde nos leva a ser mais sensíveis ao pecado. Oremos? Oremos. Grande Pai, é uma palavra afiada para os nossos corações, mas sabemos que vem de si. É uma palavra que é apropriada para todas as gerações, para todas as relações. E é uma palavra apropriada para todos nós, para sermos como o seu Filho, Jesus Cristo, que veio para destruir as obras do diabo, para nos conformar, para nos dar o Espírito Santo, para ser como si, que sacrificou a sua própria vida, para o bem-estar não de si próprio, mas dos nossos bem-estar. Peço, Pai, que nós sejamos como o Senhor Jesus Cristo, para negar-nos a nós próprios, seguir a cruz, ser como Ele. Pedimos agora, enquanto continuamos esta semana, que nos ajudes a afiarmos uns aos outros a perseguir a justiça, a santidade em nossas vidas. Em nome de Jesus e para a sua glória. Amém.